Tudo bem, pessoal? Hoje, como prometido, vamos falar sobre os finalistas ao Prêmio Jabuti de romance literário. Não tem como eu fazer um vídeo falando de todos os finalistas e em todas as categorias, principalmente porque também não é o objetivo desse canal, né? Esse canal tem o objetivo de tratar muito mais de romances literários, então raramente eu falo de contos, eu falo de crônicas e eu falo de outros gêneros. Por isso, nesse vídeo vamos focar só em romances literários. Então eu quero começar primeiro pelos esnobados, aqueles livros que muita gente estava torcendo que ele estivesse aí na lista de finalistas e até vencesse o Prêmio Jabuti, mas esses livros ou não apareceram nem como semifinalistas ou apareceram como semifinalistas e não conseguiram chegar a finalistas. O primeiro deles é o Solitária, da Eliana Alves Cruz, um livro que teve uma repercussão muito grande no ano de 2022 e que muita gente acreditava que ele fosse chegar aí como finalista ao Prêmio Jabuti ou até vencesse o Prêmio Jabuti, e esse livro ele não chegou como semifinalista, né? E muita gente estranhou, já que foi um livro que teve muita repercussão no ano de 2022. E é exatamente essa repercussão do livro um dos motivos para o livro não estar nessa premiação agora. Inclusive porque o livro foi perdendo essa repercussão que ele teve o ano passado durante o ano de 2023. O outro motivo é que o livro ele foi lançado ali mais ou menos em abril de 2022 e ele repercutiu bastante durante o ano de 2022, fazendo a autora vencer o Prêmio Jabuti o ano passado por seu livro de conto A Vestida. Então, como o livro anterior da autora já venceu ano passado, o Jabuti privilegiou colocar outros livros para ganhar também, né, essa repercussão agora no ano de 2024, aumentar as vendas e seguir o reconhecimento agora de outros autores. O segundo livro é o Não Fossem as Sílabas de Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Esse livro ele teve uma repercussão bem interessante durante esse ano de 2023. Ele estava aí em vários clubes de leitura e que acabou como finalista do Prêmio São Paulo. Ou seja, como é outro livro da Todavia e que aparece na lista do Prêmio São Paulo, e também considerando que os livros da Companhia das Letras não foram selecionados para o Prêmio São Paulo, o Prêmio Jabuti selecionou mais livros da Companhia das Letras e alguns da Todavia eles deixaram de lado, inclusive o Não Fossem as Sílabas de Sábado. Algo que também aconteceu com Agora, do Carlos Eduardo Pereira, que acabou sendo escanteado da lista e não conseguiu chegar como finalista à premiação. Outro livro que muita gente estava torcendo foi semifinalista e não conseguiu chegar como finalista é o livro O que Pesa no Norte, do autor Tiago Germano. Esse não conseguiu chegar como finalista. Então vamos
a lista com os 5 finalistas ao Prêmio Jabuti, que não é o prêmio que paga melhor, mas é o prêmio que tem uma repercussão e um reconhecimento maior, principalmente para aumentar a venda desses livros daqui para frente. Então, vamos começar pelo livro da única autora que conseguiu chegar como finalista ao Prêmio Jabuti esse ano, que foi a Patrícia Mello, pelo livro Menos que Um. É um livro que vai tratar de problemáticas sociais, né? Vai criar aí um caleidoscópio de problemas e personagens, são muitos personagens, muitos protagonistas em um só livro, que vai desenhar esse panorama problemático da sociedade brasileira do contemporâneo. A gente vai ter personagens moradores de rua, a gente vai ter personagens grávidas, viciadas em crack, a gente vai ter pessoas que sofrem racismo, a gente vai ter uma gama de problemas que pesa contra e a favor desse livro. Primeiro porque nas últimas premiações do Jabuti, livros que tratam de perspectivas sociológicas têm sido privilegiados, mas que esse ano essa perspectiva parece que pesou mais contra do que a favor. Ou seja, esse livro ele entra meio como uma cota de a única autora em um único livro que não seja de grandes editoras como a Companhia das Letras e a Todavia. Esse livro ele foi lançado pela editora Leia. O segundo livro que eu elenco aqui dessa lista é o livro Os Peregos do Imperador, um romance do Segundo Reinado, do autor Rui Castro. Esse é o livro histórico dessa lista, né? A gente também percebe que o Jabuti privilegiou o ano passado com O Som do Rugido da Onça, um romance histórico ali, né? E analítico social também. O Rui Castro, ele conta a história aqui do Dom Pedro II como protagonista em meio de uma trama no qual parece que está sendo criada uma conspiração anti o imperador e ante a monarquia. O livro, que sai pela Companhia das Letras, ele ganha bastante pela sua construção histórica perfeita, a análise, né, dos documentos históricos e a reconstrução tanto da época como da história feita pelo Rui Castro é impressionante nesse livro. Então o livro se beneficia dessa reconstrução histórica para fazer essa análise tanto do período como desse protagonista aqui, que é o Dom Pedro II. O terceiro livro é o livro do Sérgio Rodrigues, A Vida Futura. O livro vai contar a história de Machado de Assis e José de Alencar, no qual esses dois autores de literatura são magicamente transportados para o Rio de Janeiro da época contemporânea. E eles têm que lidar aí com milícias, com violência policial, com o aspecto do racismo e outras estruturas. É um livro bem divertido, como na perspectiva dos livros anteriores do Sérgio Rodrigues, e que chega muito forte nessa lista como
uma recompensa ao Sérgio Rodrigues. Lembrando, Jabuti adora recompensar autores que perderam o prêmio no passado, e o Sérgio Rodrigues perdeu o prêmio por O Drible, que foi o livro dele que foi indicado ao Jabuti lá no ano de 2014. Era um livro lançado em 2013 e que perdeu o prêmio Jabuti para o Reprodução, mas conseguiu vencer o prêmio Oceanos. Fiz até uma crítica desse livro, O Drible, recentemente, e é o vídeo anterior a esse. Então, como o Jabuti gosta muito de recompensar autores que perderam o prêmio anteriormente, A Vida Futura tem uma grande chance de aparecer aí como vencedor desse prêmio. O quarto livro dessa lista é o Via Ápia, do escritor Giovanni Martins. Dos 5 livros finalistas ao Jabuti esse ano, esse é o que trabalha melhor os aspectos sociológicos, como eu disse no outro livro, que são muito cobrados e que são muito caros aos vencedores recentes do prêmio Jabuti. E esse livro, ele entra como um dos favoritos a vencer a premiação, principalmente porque ele já foi reconhecido com o APCA no início desse ano de 2023. Um livro que também repercute bastante por causa da figuração de Giovanni Martins, que é uma das grandes promessas da literatura contemporânea brasileira hoje. E o último livro que eu comento, e eu acho que o grande favorito ao prêmio Jabuti agora, nesse momento, é o livro Beatriz e o Poeta, do autor Cristóvão Teza. Um livro que vai trazer uma personagem que o Teza já trabalhou em outros livros dele, a tradutora Beatriz, aqui em uma história melancólica durante o período da pandemia da Covid-19. É um dos primeiros grandes livros a tratar sobre a perspectiva desse período que vivemos no ano de 2020, dessa situação que a população brasileira viveu. E aqui o Cristóvão Teza vai fazer isso com a habilidade que ele tem como escritor, e que é uma habilidade rara na literatura contemporânea brasileira, que é o seguinte: o Cristóvão Teza, ele é um dos poucos autores, né, da velha guarda da literatura contemporânea, que, assim como o Milton Ratum, que é o meu autor preferido, poucos autores que conseguem muito bem unir esses dois aspectos em uma narrativa ao mesmo tempo engajante linguisticamente e ao mesmo tempo atrativa narrativamente. Além de que o Beatriz e o Poeta foi o único livro desses da temporada de premiações que conseguiu estar nos 3 prêmios, pelo menos como semifinalista do Prêmio Oceanos, como finalista do Prêmio São Paulo e agora como finalista do Prêmio Jabuti. Então, valeu vocês. Dia 5 de dezembro é a premiação e vamos aguardar o livro que ganhará o prêmio de melhor romance literário do ano de 2022. Valeu vocês,
Até o próximo vídeo.